Bom, boa tarde. Obrigada pela presença, por estar participando do segundo dia do 8º Simpósio sobre Sistemas Sustentáveis. Vamos dar início à sessão de apresentação de trabalhos 11, cuja temática é saneamento, planejamento, políticas públicas, legislação meio ambiente, saneamento rural e saúde pública. Então, já passo a palavra para a primeira apresentadora, a primeira autora responsável, que é a Juliana Fernandes Farias, que vai apresentar o trabalho intitulado Impactos Legislativos e Tributários sobre o Setor de Saneamento no Brasil. Juliana, eu vou colocar aqui a tua apresentação. Certo. Boa tarde, eu sou a Juliana. Desculpa só um pouquinho, eu vou te passar como apresentadora, daí tu consegue passar os teus slides. Veja se está tudo certinho. Inteiro. Perfeito. Então, está contigo a palavra, Juliana, uma boa apresentação. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Juliana, eu sou mestre em Engenharia Urbana e Ambiental pela PUC, Rio, e no momento sou graduanda de Engenharia Civil na Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. E o trabalho que eu vou apresentar, Impactos Legislativos e Tributários sobre o Setor de Saneamento no Brasil. O que eu busquei nessa pesquisa foi trazer uma perspectiva do saneamento sobre o ponto de vista da reforma tributária. Então, a definição de saneamento básico da legislação de 2007, né, a Lei 11.445, já tratava os serviços de saneamento como abastecimento de água, abastecimento e tratamento de água, esgotamento sanitário, tratamento de esgoto, coleta de resíduos, tratamento de resíduos e os serviços de drenagem urbana. E a partir do marco legal em 2020, a gente também começou a ter um prazo para a universalização desses serviços. Em 2007 já havia previsão da universalização, mas a discussão sobre o prazo começou a partir de 2020. Então, nós temos um prazo até 2033 pela alteração da lei. O saneamento básico, apesar de tudo isso, não pode ser considerado só como um serviço, né, só como a infraestrutura e a prestação de serviço. Saneamento tem que ser considerado com os aspectos de saúde, de dignidade humana e cidadania. Em 2010, a ONU reconheceu o saneamento como direito humano, mas, dentro da nossa realidade no Brasil, está longe de ser um direito universal. E, atualmente, mais de 90 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto e cerca de 32 milhões vivem sem acesso à água potável. Então, não tem como aumentar essa visualização do slide? Vou tirar os ícones. Tem uma opção de fazer um zoom aí, Juliana. Não sei se tu consegues isso. O zoom. Eu queria tela cheia. Aí para vocês continua aparecendo, né? 4,4 milhões não tem banheiro em casa, segundo os dados do Instituto Trata Brasil. Essa semana teve uma atualização desses dados, eles estão sempre atualizando conforme vai sendo disponibilizado no Sinisa, que é o sistema de informações sobre saneamento gerenciado pelo Ministério das Cidades, né? Então, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Para passar agora. Perdido aqui. Veja se você consegue achar setinhas bem embaixo. Aí, perfeito. Aqui parece que é mais para editar, mas tudo bem. Vou ler na versão aqui sem a tela cheia. Então, a linha do tempo, nós temos a Lei 11.445, de 2007, que já estabeleceu as diretrizes para o setor de saneamento, com foco na universalização, mas sem prazo. Em 2016, nós tivemos um projeto de emenda constitucional, então é um projeto que ainda não teve a análise terminada no Congresso, mas é para inserir o saneamento como direito social. E em 2020, a gente teve a atualização da lei, então a gente passou a ter essa lei
14.026, que prevê a universalização até 2033. E essas diretrizes principais dessa lei foram a universalização com 99% de água e 90% de esgoto. Então, eles não têm, como se diz, eles não têm metas para os outros serviços. Não existe meta nem para resíduos, nem para drenagem urbana, porque o foco é na água e no esgoto. E a regionalização dos serviços é para todos os serviços. Então, assim, a lei ali, quando você não tem o hábito, né, de um contato com a legislação e com política pública, pode ficar confuso, mas a regionalização envolve os 4 componentes do saneamento. Então, o objetivo de você regionalizar os serviços é você ter a responsabilidade compartilhada por regiões que possam estar usufruindo dos benefícios, né? De você ter uma concessionária, né, ou um grupo de concessionárias que faça um consórcio prestando serviço. A licitação passou a ser obrigatória para contratos, então isso é questão de eficiência, né, na governança dos serviços, e a regulação passou a ser feita pela Agência Nacional de Águas, que mudou de nome, né, agora é a Agência Nacional de Águas e Saneamento. A gente pode fazer algumas considerações sobre impactos positivos e críticas. Essas alterações, elas geram um incentivo à concorrência e à eficiência. Você permite investimentos privados. Então, quando você começa a inserir o setor privado em demandas que são públicas, né, pela Constituição, o saneamento é para ser um serviço público, mas você consegue ampliar esses investimentos quando você envolve o setor privado. É claro que isso tem várias formas de você criticar, né, de que forma estão sendo feitas essas privatizações, mas o objetivo inicial seria esse, seria você ter concorrência, eficiência e investimento, melhorar a governança, dar maior segurança jurídica quando você tem padronização dos serviços. Então, você teria o mesmo padrão de serviço no norte e no sul do Brasil, não haveria discrepância, né, das regiões, e o risco de exclusão das áreas menos atrativas passou a ser um ponto polêmico quando você foi fazendo as privatizações. Por exemplo, no Rio de Janeiro foi um processo que terminou primeiro a privatização das áreas mais nobres e as áreas mais pobres foram privatizadas, né? A cidade foi privatizada naquelas regiões por último. E até hoje ainda tem alguns pontos que não estão 100% nessa privatização que foi feita, se não me engano, em 2021. Os desafios na implementação da regionalização são diversos, né? Porque ainda que você esteja em municípios no mesmo estado, você não consegue padronizar questões políticas e mesmo questões das regiões, né? Então, você, geograficamente, fisicamente, ali, os territórios são diversos, então, para você regionalizar municípios muito diferentes, se torna um desafio, né? Então, são feitos vários estudos para permitir que essa regionalização realmente permita que o investimento traga benefício à população. E as judicializações por empresas estatais que, enfim, né, são empresas estatais e existe todo um processo, né, para você estar privatizando, e em muitos casos esse processo não foi concluído, né, de uma forma com todas as etapas, com transparência, participação da sociedade e tudo mais. Foi feito às pressas por motivos também que a gente não vai levantar aqui, mas que seguiram e sofreram judicialização. Acho que o último que sofreu judicialização esse ano foi o do Pará. E levando em consideração a nossa realidade, né, esse mapa está bem pequeno, mas a gente tem realidades diferentes nas regiões norte e nordeste, principalmente, as porcentagens dos serviços e os índices, né, tanto de abastecimento de água e
e de esgoto, né, de esgotamento e tratamento de esgoto. Nesse mapa também tem as porcentagens de resíduos, mas não temos levantamento ainda sobre a drenagem, né? Não dentro aqui no meu trabalho, não coloquei a drenagem porque a drenagem está sendo um componente mais recente nessa questão de regionalização, de privatização, enfim. Ainda não está sendo feita, né? Ainda é muito recente as exigências da legislação para você inserir metas, né, para a drenagem. A discussão passou a ser mais, como se diz, passou a se discutir mais depois das inundações do Rio Grande do Sul no ano passado. E a tarifa social, que é uma lei de 2024, né, Lei 14.898, ela traz questões de você reduzir doenças, né, como diarreia, hepatite, leptospeirose, a partir do momento que você dá acesso aos serviços de saneamento, cobrando uma tarifa possível para a população de baixa renda. Então, leva em consideração aos cadastros dos programas sociais e tem como a destinação o subsídio tarifário e infraestrutura em áreas de baixa renda, e os principais desafios são você manter sustentabilidade financeira e econômica. Fugiu ali também. A sustentabilidade financeira e focalização dos beneficiários, né? De que forma você vai atualizar o banco de dados e vai fazer o controle dessa população que está recebendo benefício. Como é que você vai decidir, né, a proporção dos beneficiários, para não perder a questão econômica também, quando a gente transfere o serviço de saneamento das empresas públicas, né, das companhias estaduais, para o setor privado, que o objetivo é lucro. E aí a gente tem a reforma tributária, que está em discussão. Você passa a ter substituição de tributos por CBS e IBS, né, são impostos para agrupar os impostos antigos, o IPI, CONFINS, PIS, passa a ser CBS, ICMS, ISS, desculpa, passa a ser o IBS. Então, eu não vou entrar nessas questões, né, dessa linguagem tributária, não é o foco aqui, mas sim analisar os riscos, né? Você tem aumento de carga, insegurança jurídica, os custos nas parcerias público-privadas e o impacto que isso pode ter na população, né? Porque você está tendo a questão da tarifa social para uma parte da população e outra parte da população vai continuar pagando uma tarifa. Mas a empresa, né, a concessionária, durante o processo do contrato, ela tem ali o contrato feito para ela ter uma margem de lucro. Então, se ela passa a pagar mais imposto, ela pode reverter isso na tarifa, né? Ou então o governo vai ter que passar a dar mais subsídio, e aí não faz muito sentido você ter imposto e subsídio dentro do mesmo serviço. Enfim, né? Você teria necessidade de isenções, compensações e tratamento diferenciado para você poder atingir as metas de universalização e a relevância das políticas redistributivas e atenção à tarifa social. Os resultados, né? E aqui eu faço algumas perguntas que ainda não têm resposta, que são um processo que está acontecendo no momento. Está tendo uma consulta pública da ANA sobre as tarifas mesmo, né? As normas de tarifa das agências reguladoras, enfim. Então, como a tarifa social está sendo priorizada, né? O que está sendo construído em relação à tarifa social? O foco é excessivo em equilíbrio financeiro dos contratos? Quais são os dispositivos para territórios marginalizados? Como garantir governança com justiça distributiva e participação social? Então, o saneamento, quando a gente sai um pouco da área técnica, né, a gente começa a ver o saneamento também na questão social e do território. A gente tem os impactos quando você tem essa mudança tanto de legislação quanto de tributos, né, conforme você vai fazendo as reformas do governo. E, por fim, dentro da Lei 14.026,
existe uma conta chamada conta de universalização, mas não existe uma regulamentação para ela, nem a forma como vai ser feita a governança. Não foi definido ainda, né, nesses últimos 5 anos. Né? Não existe uma forma de você acompanhar se está sendo revertido, né, as privatizações para a universalização. Garantir alíquotas reduzidas, incentivos fiscais ao setor, considerando que muitos serviços ainda são feitos pelos municípios e municípios pobres, né, que nessa questão de reforma tributária poderiam ficar prejudicados e não alcançar essas metas de universalização e ficarem sujeitos a uma privatização por não poder cumprir. O fortalecer operadores locais com apoio técnico e acesso a crédito, né, nesses casos mesmo, municípios pequenos e que não tenham, até estados grandes, né, municípios maiores, que não tenham como alcançar o equilíbrio econômico-financeiro. E expandir a tarifa social com subsídios automáticos e focalização eficiente. Essa questão do subsídio automático seria como já é feito para a tarifa de energia, né? Você não precisar ficar atualizando, cada concessionária tem uma atualização do banco de dados, você já tem um banco de dados unificado. E monitorar a transição tributária alinhada a ações ao ODS 6 e ao marco legal do saneamento. É isso. Obrigada, Juliana, pela apresentação, parabéns pelo trabalho. A Marcele, no chat, tem um questionamento. Ela te questionou, Juliana, de onde é o mapa do Brasil dividindo o atendimento por regiões? Que tu apresentaste ali no teu slide. Então, esse mapa é o mapa do Instituto Trata Brasil, né, que fica disponível lá no portal deles. E está dentro dos anais aqui do simpósio. Está disponível, dá para ver melhor a imagem. Pessoal, mais algum questionamento para a Juliana? Então, Juliana, muito obrigada pela apresentação. Já passamos para o próximo trabalho. A autora responsável é a Débora da Silva de Lima. Ela apresentaria o trabalho intitulado O Estado da Arte do Sustentável do Sistema de Wetland Construído, mas a Débora não está presente, né? Vou passar os próximos trabalhos, depois eu volto ao trabalho da Débora. Estaria presente em outro momento. Então, passamos para o terceiro trabalho da nossa sessão, que vai ser apresentado pela Advânia. A Advânia está presente, intitulado Dificuldades na construção e monitoramento de tanques de evapotranspiração para tratar esgoto fecal em comunidades rurais. Tudo bom, Advânia? Olá, Maria Cristina, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Tudo bem. Muito bom essa apresentação antes, né? Contextualizou bem. Sim. Ficou muito bem. Tu estás como apresentadora, a Advânia, então tu consegue passar os teus slides, qualquer problema. Estou conferindo, sim, consigo passar tranquilamente. Tá, estou com duas telas aqui, mas acho que não vai ser preciso usar. Então, vamos lá. Esse trabalho, eu agradeço, então, a Juliana por ter feito essa contextualização, que foi importante, para a gente poder de fato, se localizar nessa rodada de palestras agora, porque falar de saneamento, quando a gente fala de saneamento, a gente espera, né, uma certa universalização que atinja toda a população do Brasil, e a gente sabe que não é uma realidade, não somente no Brasil, né, mas em outros países também. Então, neste momento, a gente vai falar um pouco sobre as dificuldades na construção e monitoramento de tanques de evapotranspiração para tratar esgoto fecal em comunidades rurais. Então, esse projeto ele foi desenvolvido em parceria com outros colegas pesquisadores na Universidade Federal de Goiás, Adriana Duneia, Vinícius Baroni, Humberto Carlos, que é professor da universidade, e Paulo Sérgio Scalise, também, que é professor da universidade. Dentre os componentes do saneamento básico, a gente tem o esgotamento sanitário, que, infelizmente, existe um déficit muito grande de cobertura
né? E quando a gente pensa o saneamento, a gente pensa logo em comunidades urbanas que tem o atendimento, que tem rede de coletora de esgoto, mas quando a gente direciona o nosso olhar para comunidades mais distantes, isoladas, geralmente elas ficam em comunidades rurais, domicílios dispersos, a realidade é muito crítica, né? Então, a realidade que existe é uma realidade sem acesso, né? Não tem infraestrutura de saneamento, né? Quiçá saneamento básico em termos de esgotamento sanitário. Então, a gente pensa como fazer essa universalização do saneamento. Uma delas é pensar em soluções que sejam sociais, tecnologias sociais, e uma delas é pensar num grupo de soluções que seria baseado na natureza, né? A apresentadora aqui ia falar antes de mim sobre o Etla construído encaixa bem também a esse tema que a gente vai falar um pouco, que são os tanques de evapotranspiração. É uma alternativa considerada na literatura viável, né, que possibilitaria mitigar essa deficiência de saneamento básico em comunidades rurais. No entanto, existem vários desafios em relação à implementação desse tipo de tecnologia em comunidades rurais, em domicílios dispersos e distantes das zonas urbanas. Então, o objetivo deste estudo foi identificar e discutir as principais dificuldades enfrentadas durante a construção e monitoramento de tanque de evapotranspiração em comunidades tradicionais, chamadas comunidades aqui de Goiás, que tem várias, que são as comunidades quilombolas. Aqui é um mapa que ilustra bem onde essas comunidades estão. Em Goiás existem mais de 70 comunidades tradicionais da tipologia quilombola, e aqui eu estou trazendo apenas 5, né? 7, na verdade, 7 comunidades tradicionais quilombolas, que foi que a gente ganhou uma parceria aí com o Ministério Público Federal e uma cooperação alemã chamada GIZ, que financiou a implementação de tanque de evapotranspiração nessas comunidades, juntamente com a difusão de uma plataforma chamada Plataforma de Territórios Tradicionais. Então, com a mobilização da comunidade, a construção participativa dos TEVAPs ela foi significativa e a gente faz esse monitoramento, desde então, dos TEVAPs construídos nessas comunidades. O que é um tanque de evapotranspiração? Diferente um pouco dos wetlands, né, nas zonas úmidas, esse tanque ele tem como objetivo final fazer o tratamento do esgoto, mas não aquele tratamento convencional que a gente costuma entender, né? Aqui, o objetivo é fazer essa reutilização da água por meio de plantas. A planta faz, então, a utilização, consome essa água, os nutrientes do esgoto, e, neste caso, o esgoto que vai ser direcionado ao sistema é o esgoto conteúdo fecal, geralmente proveniente somente do vaso sanitário, fezes e urina, e esse compartimento é um compartimento estanque, então ele é impermeabilizado, não há saída do líquido do esgoto pelas paredes laterais ou no fundo. Existe um dispositivo que a gente fala que é o dispositivo de emergência, que só vai ser acionado se porventura a vazão de esgoto for maior do que a capacidade do sistema para extravasar. Então, esse esgoto não atingiria essa camada de terra aqui, ele sairia antes e depois desse extravasor teria um filtro para que possa receber esse esgoto e fazer um pré-tratamento antes dele chegar, por aventura, em outras plantas ou até mesmo ao lençol freático. A gente instalou um medidor de nível nesse sistema para acompanhar, e faz parte do meu processo de doutorado, que é monitorar o nível de esgoto nesse sistema para acompanhar se de fato o sistema, a solução é descarga zero, se ela não está gerando ali um efluente final, se não está extravasando, dentre outras questões de pesquisa. Então, esse sistema tem uma câmara anaeróbia que recebe esse esgoto, embaixo tem uma camada de tijolo, que pode ser com outros materiais, a literatura recomenda, por exemplo, resíduos de construção e demolição, caco de telhas, né? Ou mesmo uma pedra, por exemplo, a tapioca, que tem muito aqui em Goiás, que é bem porosa, de maior granulometria. E acima dessa camada tem a camada de areia, brita e solo, onde é plantado, então, os cultivares. Aqui ilustra como resultado como que foi a construção desses TEVAPs. Não coloquei todas as fotos para cada comunidade, mas foi bem significativo. Eu peguei fotos que representam bem a participação da comunidade na ação, né, de construir esses TEVAPs, principalmente a participação feminina, né, a participação das mulheres aqui na construção, os moradores bastante engajados, porque a realidade deles é direcionar o esgoto em fossas rudimentares. Quando aparece, então, uma solução que garante a produção de frutos, que possa ser consumido de forma ok, não tem problema ao seu consumo, e vai sanar o problema que é de tirar de épocas em épocas o esgoto da fossa rudimentar, tendo que talvez construir outras, isso é bastante aceitável para eles. E também teve o apoio da prefeitura no fornecimento de pneus, que ajudou então a gente a construir essas unidades lá nas comunidades.
Um dos principais desafios na construção desses TEVAPs nessas comunidades foi, por exemplo, primeiramente, né, entender, mostrar para a comunidade que existe uma tecnologia que garante todos esses benefícios, mas que é desconhecido, embora seja bastante difundido, mas geralmente os trabalhos, as informações, elas não são circuladas de forma que a população tenha acesso, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente teve um retorno muito bom dessas comunidades, uma aceitação bem interessante, porque eles se engajaram, a liderança se engajaram bastante para mudar a realidade deles. Então, eu não vou destacar aqui cada item das dificuldades, mas, por exemplo, como a gente constrói umas unidades dessas e segue no monitoramento a uma pesquisa da universidade, a gente quer que o sistema funcione adequadamente, que muitas das vezes, quando não tem essa associação com a universidade, essa parceria, você constrói e não sabe se, de fato, a tecnologia está funcionando adequadamente. Então, os principais desafios que a gente teve, dificuldades, foi fazer esse monitoramento, pensar em um sistema que possa monitorar o nível de esgoto, que possa, por exemplo, obter os dados meteorológicos para possível cálculo de evapotranspiração, para ver se todo o esgoto que está entrando está sendo realmente consumido pela planta, a qualidade dessa planta. Isso é um desafio muito grande. E sem esse monitoramento adequado, a gente não pode dizer que a solução está funcionando adequadamente. Mas, por outro lado, a comunidade foi bastante receptiva, então a gente ganhou mudas para construir, a gente usou materiais que tinha lá na comunidade para poder preencher aquele tanque e fazer com que a gente possa deixar a solução mais barata possível, para ela ser economicamente, né, viável. Então, e foi um dos principais, assim, que eu falo, não vou falar tanto de desafios, de dificuldades, mas também de coisas boas, porque nesse congresso sobre soluções sustentáveis é uma possibilidade para levar para outras regiões do país. Aqui eu mostro como foram 7 TEVAPs a serem construídos. O último, uma das grandes dificuldades foi, por exemplo, colocar pedreiros, pessoas ali sem muita capacitação para a gente dar uma instrução como fazer para que eles possam, por exemplo, ter um ofício, né, em muitas dessas comunidades. E esse foi um dos motivos da 7ª TEVAP não ter sido ainda construída, está ainda em processo de construção. Mas interessante que todas as 5, depois de 9 meses, já começaram a produzir frutos. Então, todas esses TEVAPs aqui, as bananeiras desses TEVAPs, em 7 diferentes comunidades, já construíram, com exceção dessa aqui, a F e a G, que ainda está em construção. Então, isso é muito bom. Tem uns colegas meus que estão fazendo a parte de monitoramento em relação à aceitação desse consumo do fruto, que é algo importante, não só você construir algo que possa sanar o problema do esgoto, mas dar um retorno, por que não, né? Se é possível, por que não? Em relação a alimento. Em conclusão, eu teria várias considerações a fazer, mas devido ao tempo, eu só tenho a dizer que existem muitas necessidades de planejamento, né? Existe necessidade, quando você pensa em implementar uma solução, por mais simples que ela seja, numa comunidade que é desprovida de saneamento, eles questionam você. Por que na zona urbana tem uma infraestrutura de saneamento? Por que aqui não tem? Porque é tão difícil o município, o estado, pensar em uma solução que possa resolver o meu problema, já que saneamento básico é uma política pública, como bem, né, colocou a Juliana Fernandes. Então, enquanto acadêmico, enquanto profissional da área, a gente tem tem que ter esse olhar um pouco mais direcionado e um olhar especial, porque existe uma grande população, né, a OMS fala que mais de 80% do esgoto mundial não é tratado, ele é lançado in natura no meio ambiente, e isso traz problemas na saúde, devido à estreita relação do saneamento e saúde. Então, é muito importante que haja também esse envolvimento comunitário na construção dessas unidades para que elas possam funcionar adequadamente por longo prazo, porque quando a população ela toma posse daquilo que está sendo construído no seu próprio quintal, isso garante, de forma direta ou indiretamente, que o sistema vai funcionar adequadamente, ou a gente espera que funcione, né? E os TEVAPs, eles, assim como, né, várias pessoas chamam na literatura os TEVAPs como fossa bananeira, fossa ecológica, mas eles apresentam sim uma alternativa viável para essas comunidades, desde que acompanhada, por exemplo, de suporte técnico, para ensinar como faz, nos parâmetros de projetos adequados, só que até hoje não existe padronização de parâmetros de projeto para que o sistema possa funcionar adequadamente. E por que não, né? A capacitação local para que eles possam sozinhos fazerem essas unidades, já que é uma solução considerada de simples construção.
Aqui são os meus agradecimentos à Universidade Federal de Goiás pelos projetos de extensão que possibilitam, então, a gente adentrar nessas comunidades, fazer parcerias com as lideranças comunitárias dessas comunidades, ao CNPq pela Bolsa de Pesquisa, ao Ministério Público Federal que tem nos apoiado para que a gente possa realmente difundir tecnologias sociais e isso contribuir com a universalização do saneamento básico. E por que não agradecer à comunidade rural por esse apoio que foi bastante significativo na execução desses projetos. Obrigada, Marina. Perfeito, Advânia, parabéns pela apresentação, muito bacana o trabalho de vocês, parabéns, né, pelo trabalho que vocês desenvolvem. Pessoal, abrimos um espaço para questionamentos, se alguém tem alguma pergunta para a Advânia. Tem mais uma curiosidade, Advânia, como foi assim, a aceitação? O público aceitou bem a proposta de vocês? Vocês tinham várias propostas e foi sugerido essa, assim, como foi esse primeiro contato, né, com a comunidade? Então, Maria Cristina, nessas comunidades que a gente tem ido, elas faziam parte de um projeto que foi de 10 anos, quase 10 anos, que foi um projeto chamado San Rural, desenvolvido pelo professor Paulo, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental. Então, quando a gente foi, né, na comunidade para falar desse projeto juntamente com o Ministério Público, eles aceitaram porque já conheciam os pesquisadores, já me conheciam, né, por exemplo. Então, a gente já sabia, essas comunidades, inclusive, têm diagnósticos técnicos participativos da situação, que seria a fotografia que a gente fez na época, das condições de saúde e saneamento da comunidade. Então, quando a gente mostra, inclusive, esses trabalhos foram entregues para eles, esses relatórios, e eles percebem, olha, vocês nos fizeram a gente enxergar que o problema existe e que é passível de solução. Por que não, né, uma solução tão vantajosa, por que não aplicar elas aqui? Então, em relação à aceitação, foi tranquilo devido a isso. Acredito que se fizer a mesma coisa que a gente fez em outras comunidades que não conhecem a universidade, não tem toda essa estreita relação, pode ser um pouco mais desafiador. Já tinha uma confiança, né? Então, no trabalho de vocês, sim. Isso. E você sabia que comunidades tradicionais, elas são assim, povos originários, né? Você tem que manter uma estreita relação para você conseguir fazer, de fato, implementar alguma coisa nessas regiões. Perfeito. Advânia, então, muito obrigada, parabéns mais uma vez pelo trabalho, muito bacana que vocês desenvolvem. E passamos para a próxima apresentação, então, a Fabiana Sara Coutinho da Costa, que vai apresentar o trabalho intitulado O Impacto da Qualidade da Água na Saúde Pública, uma revisão das doenças de veiculação hídrica no Brasil. Boa tarde, meu nome é Fabiana Sara. Eu te passei como apresentadora, Fabiana, então tu consegue ir passando os teus slides também? Tá certo, obrigada. Bem, eu sou recém-formada em saneamento ambiental pelo Instituto Federal do Ceará, no campus Fortaleza, e o meu trabalho foi um fruto do meu TCC, que eu vou apresentar para vocês. A água é um fator fundamental para a vida humana, abundante no território brasileiro e presente na maioria das atividades diárias da sociedade. Mas, apesar de sua abundância em nosso estado, sua distribuição e qualidade pelas regiões varia consideravelmente, acarretando problemas na saúde pública. Então, o trabalho ele foi relacionar a questão da qualidade da água e a saúde pública, né? Envolvendo tanto a população, como a questão do que é a política pública na sociedade. Para isso, né, a fim disso, nós queremos o quê? Sensibilizar a sociedade e trazer que as políticas públicas possam ser realmente adequadas, efetivas na população, e assim mostrando a relação entre a qualidade da água e a saúde. O objetivo foi analisar a relação entre a qualidade da água e a ocorrência de doenças de veiculação hídrica no Brasil nos últimos 10 anos, a partir de uma revisão sistemática. O método utilizado foi de revisão sistemática, pelo método Ordinatio, do estudo de Pagani, 2015,
E os filtros utilizados foram dos últimos 10 anos e artigos periódicos que são analisados por pares, que são publicados em revistas. Os critérios foram do fator de impacto da revista, o número de citações e a qualidade metodológica. Aqui a gente apresenta o fluxo que foi utilizado, como foi a ordem do método utilizado para aplicar, né, essa análise. E foi o banco de dados Scopus. Só utilizamos esse banco de dados porque, devido ao curto tempo da análise, decidimos fazer dessa base de dados, e por ela ser grande e abrangente, apresentar bastante artigos periódicos de revistas confiáveis, de grande impacto, então foi somente esse. E após as palavras-chave serem aplicadas, nós conseguimos selecionar 77 artigos. Deles, após uma leitura dos títulos e dos resumos, nós selecionamos 7, excluindo os que não tinham a ver com o tema. Após isso, aplicando, né, no método ordinário, nós selecionamos os 5 de maiores impacto, que é os que nós vamos abordar aqui. Nós aqui fizemos um ranking dos trabalhos que nós selecionamos na ordem de maior impacto e só estudamos os 5 primeiros. Bem, o primeiro é do PLUS de 2014, ele fez um estudo no Rio Grande do Sul das águas de torneira de cozinha das escolas. E ele constatou contaminação viral por adenovírus, enterovírus e rotavírus, vírus que causam gastroenterite. Então, ele constatou que havia um grande risco ali das crianças que estudavam nas escolas que foram estudadas, que foram umas 70 e poucas escolas que foram estudadas, analisadas nesse estudo. E então ele constatou que havia um grande risco das crianças ali poderem contrair gastroenterite devido à contaminação por vírus. O segundo, ele foi do Mato Grosso do Sul, que ele estudou sobre as águas subterrâneas das áreas rurais. A população daquela região, elas tinham a opção de estar conectadas ao abastecimento público da região, mas devido à questão da qualificação ser muito grande, eles optaram por usar seus próprios poços. Era um pensamento da população sem ter nenhum acesso à questão mesmo que aquilo dali poderia afetar a nossa saúde. Então, aquilo dali, eles constataram que havia contaminação microbiológica por coliformes totais e Escherichia coli, que causam grandes infecções digestivas. O terceiro, ele foi de Florianópolis, que abrangeu um estudo mais amplo de fatores socioambientais, ou seja, ele incluiu a questão se havia ali o abastecimento de água, se havia o esgotamento sanitário, se as pessoas faziam a limpeza do reservatório, das caixas d'água, e se ali havia inundações, ou seja, poderia entrar em contato com resíduos sólidos que estavam ali na rua, então acabar descendo para as águas, seja açudes, lagoas, ou até rios, que podem abastecer a população. Então, ele, fazendo essa ligação com entrevistas com a população, que foram estudadas nas cidades de Florianópolis, e também baseando nos relatórios dos postos de saúde, ele observou que havia doenças diarreicas, parasitárias e de pele. Então, ele interrelacionou esses 2 fatores. O quarto, ele foi estudado em Brasília, no ex-lixão da Estrutural, que fez uma entrevista com os catadores de lixo da região, que eles não somente trabalhavam ali, faziam aquela coleta, mas também eles moravam. Então, a água que eles bebiam, consumiam, era dos reservatórios dali. Então, aquela água era contaminada devido ao derramamento de chorume e contaminantes de resíduos sólidos que haviam naquela região.
e constatou que havia doenças como diarreia, vermes intestinais, hepatite A e leptospirose. E o último que nós estudamos foi o de Silva, de 2019, que foi realizado no Paraná, em áreas rurais, também em poços de águas subterrâneas, e ele observou a Escherichia coli, presente ali, e do tipo diarreicogênica, que é uma das que podem causar questão de anemia e também insuficiência renal, dependendo da gravidade, né, da infecção. Esses estudos, eles se correlacionaram, né? Então nós comparamos cada um deles e vemos que, segundo os autores, havia ali, né, como no primeiro que nós falamos, a presença de vírus em água tratada. E o segundo falou sobre a contaminação, né, micobacteriana de águas subterrâneas. Então, os dois falavam sobre contaminações microbiológicas. A água poderia estar limpa, mas havendo uma análise ali laboratorial, havia presença, né, de contaminantes que poderiam causar doenças. O terceiro, ele falou sobre, né, fatores socioambientais, que não somente poderia ter um problema na questão do tratamento da água em si, mas também dos arredores, ou seja, se havia uma limpeza nos reservatórios, se havia distribuição de água potável, se havia esgotamento sanitário regularizado. Então, tudo isso afeta a qualidade daquela água que aquela população está consumindo. E também, doenças em populações vulneráveis é algo que, assim, é um mais alto, e também em áreas rurais. Por quê? Porque essas duas regiões, tanto as áreas vulneráveis como as áreas rurais, elas têm uma maior dificuldade de saneamento básico. Então, a água que elas consomem já não é tão de boa qualidade quanto as que têm o abastecimento, o esgotamento sanitário, tudo regularizado. Então, é necessário uma atenção maior para essas populações, tanto vulneráveis como rurais, e também uma atenção maior para as crianças, como mencionado antes, das escolas, porque os maiores índices de diagnósticos de doenças com veiculação hídrica são em crianças, e elas são as mais sensíveis para isso, podem até levar à morte, dependendo da gravidade. A água não é apenas um recurso vital, mas também um reflexo das condições de vida e da eficácia das políticas públicas. Então, você vendo a questão, se aquela água está boa, então as políticas públicas realizadas naquela região estão boas. Ou seja, dependendo do estado daquela água, ela vai mostrar se há um saneamento básico ok naquela região, se está tudo regularizado, se a saúde pública é boa naquela região. Estamos aqui falando do país brasileiro, né, como um todo. A qualidade da água é um dos pilares para que o bem-estar e a saúde pública possam ser eficazes, né, no país brasileiro. Um dos principais desafios é isso. E o que é necessário para poder vencer esses desafios? Inovação, compromisso e ação coletiva, né? Não somente de infraestrutura e das políticas públicas isoladamente, mas juntamente com a população, porque a população, sabendo da importância de ter uma qualidade, da água ser com qualidade, então eles vão se juntar e vão cooperar, né? Vão aceitar o esgotamento sanitário, vão aceitar a questão de manter a caixa d'água limpa. Então, é necessário uma ação em conjunto para que a água não possa ser um privilégio, né, só para algumas pessoas, mas um direito universal garantido para todos os brasileiros. Agradeço e também quero fazer um agradecimento à minha professora Valesca, também que me ajudou a fazer esse artigo. Obrigada. Obrigada, Fabiana, pela apresentação, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Pessoal, abrimos o espaço aqui para questionamentos. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para a Fabiana?
Fabiana, eu tenho uma pequena dúvida. Tu mostraste num dos trabalhos que foi água tratada. E, nesse caso, os autores chegaram a comentar alguma possibilidade de surtos ou, então, má manutenção do reservatório, né? Se não foi feita uma limpeza adequada do reservatório. Eles chegaram a comentar, tentar dar uma justificativa ou não? Falando do primeiro, na questão das águas torneiras, é isso? Isso, primeiro que me assustou um pouquinho, né? Porque já Sim. tá um sistema de tratamento. O artigo em si, ele não mencionou essa possibilidade, né, de também ter sido a questão da má manutenção do reservatório. Ele só falou mais da questão do maltratamento. Então, eu fiz questão de falar aqui que foi o estudo, e não foi constatação minha, né, mas sim do autor, porque ele mesmo que mencionou isso, da questão da falha do tratamento daquela água. E aí é até bom a gente comparar ele com o outro que falou sobre os fatores socioambientais, que ele mencionou a questão, né, da limpeza do reservatório. Então, se formos comparar, aquela falha ali de ter encontrado contaminantes microbiológicos pode ter sido a falta de limpeza daquela caixa d'água, né, ou até durante a distribuição da água ter, né, sido contaminada. Sim, com certeza. Esse detalhe é importante, né? Porque também é uma forma, né, de você explicar o que pode ter acontecido ou pensar em suposições, né, que pode ter acontecido para aquele evento. Mas obrigada mais uma vez, parabéns mais uma vez pelo trabalho, Fabiana. E passamos para o nosso último trabalho da nossa sessão de hoje. Seria apresentado pela Pilar Aguilera. O título está em espanhol, vou tentar passar em português, gente. Otimização da produção de clorofila em clorela vulgaris mediante o uso de efluentes de fontes alternativas de nitrogênio. Buenos días. Hubo un problema con Pilar Aguilera y dijo que yo voy a estar sustituyéndola. Perfeito. Deixa eu te colocar como apresentador aqui, Diego. E você consegue passar os seus slides. Ok. Pronto. Boa apresentação, Diego. Está contigo a palavra. Buenos días, yo soy Diego y aquí tenemos la optimización de producción de clorofila en Clorella vulgaris mediante el uso de fuentes alternativas de nitrógeno para su aplicación como control biológico. Aquí lo que ocurre es que en muchas ocasiones hay enfermedades que no se pueden controlar y que son transmitidas por insectos. I don't know how to... Oh, okay. Sorry. Entonces, aquí hay muchos factores que pueden influir en estas enfermedades, principalmente el vector de transmisión. Y estos vectores, como los mosquitos, que son en este caso, se reproducen en aguas abiertas, aguas estancadas, que pueden darse en zonas domésticas o en zonas urbanas o de tratamiento de agua. Por lo que esto se vuelve una problemática en ciudades y en zonas un poco más rurales o con menos recursos que conlleva a contraer estas enfermedades. Aquí nuestro objetivo es evaluar diferentes puntos de nitrógeno para la producción de clorofila que es capaz de, después de un tratamiento químico, que es capaz de matar estas larvas y matar estos vectores de mosquito para así evitar la transmisión de estas enfermedades. Como materiales utilizamos diferentes tratamientos y diferentes medios. El primero fue medio BBM, en donde se utilizó como control para obtener una producción pues, basal de esta clorofila. Después fue el medio con urea, en donde se utilizó urea sustituyendo la fuente de nitrógeno como que, bueno, en el medio BBM es el nitrato de sodio. Y después tenemos el medio con nitrato de sodio, en donde se hizo una sobrecompensación y al inicio se hizo una sobrecompensación y después se redujo para así acumular esta clorofila. Aquí obtenemos el diagrama general, en donde primero se propuso los tratamientos, después se hicieron cada medio desde cero, y por último ya se obtuvieron las evaluaciones de productos, en donde se evaluó la proteína obtenida y la cantidad de clorofila tipo A producida.
Y estos son los resultados que obtuvimos. Aquí podemos observar que a través del tiempo y de los tratamientos, la clorofila A fue la más producida. Esto debido a que también se impuso en una inducción por luz roja, que pues justamente es la que la clorofila A es capaz de absorber. Después se observa que se obtuvo una menor cantidad de clorofila B en casi todos los tratamientos y a su vez la clorofila C, que casi no fue indetectable. Aquí, como resultados adicionales para la cantidad de proteínas obtenidas, obtuvimos que la mayor concentración fue en el tratamiento de nitrato a las 200 horas con 7.8 miligramos de proteína por litro y con una... Y sí, se obtuvo en el tratamiento de nitrato la mayor cantidad, seguido por el control y por último en la urea. En este caso, creemos que la urea fue el tratamiento de urea fue en donde menos proteínas se obtuvo, ya que es más difícil de sintetizar para la alga, aunque muchos de estos mecanismos realmente no se han estudiado o se comprenden con totalidad. Entonces aquí también obtenemos que la luz roja fue justamente el principal inductor para la clorofila tipo A, lo que pues nos dice que si es ya en un sistema industrial, el mejor inductor para la clorofila, o si se requiere un tipo de clorofila específica, es la luz roja. También, como ya les comenté, el tratamiento con mayor cantidad de proteína fue el nitrato. Sin embargo, si es por cantidad de células, fue la urea. Esto debido a que, como la urea es más difícil de sintetizar, creemos que la célula es capaz de almacenar la urea en forma de proteínas y esto lleva a su acumulación a lo largo del tiempo, aunque sí demostró ¿cómo se decía? Demostró un menor crecimiento para la célula. Y en conclusión, creemos que esto sí puede ser usado para el control biológico debido a la gran cantidad de clorofila que produce y que esta ya puede llegar a ser utilizada como control biológico. Y después para el medio ambiente, ya que la Chlorella borealis es capaz de crecer en varios tipos de medio e incluso en aguas tratadas. Y entonces creemos que si se puede utilizar aguas tratadas y en un reactor, con luz roja, ya sea abierto o cerrado, se puede aprovechar muchísimo más estas posibles sinergias, por así decirlo, para así también eliminar contaminantes de las aguas. Ahora queremos agradecer a la doctora Alejandra Lorena, que fue nuestra profesora, a la doctora Ilse Alejandra y al doctor Olmos. Y por último a Graciel Ruas, que fue que nos permitió contactar con este simposio. Y también a mis compañeros de equipo, a Maisa y a Ayo, y muchas gracias. Gracias, Diego, por la presentación. ¿Tenemos alguna pregunta para Diego? O puede ser en portugués o solo en español, Diego. Solo en español, por favor. Okay. No tenemos preguntas. Muchas gracias, Diego, felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Então, nós encerramos a nossa sessão. Pessoal, agradeço a todos pela participação, pelos excelentes trabalhos e por a oportunidade de nós compartilharmos um pouquinho as experiências, né? Então, um bom final de evento a todos e até mais.